Fala, estudante! Nessa aula vamos estar estudando sobre instalação de um quadro de distribuição. Para iniciar, eu quero que você comente e me responda. Isso aqui é um quadro de distribuição ou será apenas uma caixa com disjuntores? Quer aprender o procedimento, o passo a passo, para você estar instalando um quadro de distribuição da maneira correta, assim como manda a norma NBR 5410? Então eu convido você para assistir essa aula completa aqui e vamos iniciar. Então, vamos começar essa aula com uma reflexão. Quero que você responda essa pergunta nos comentários e também para você mesmo. Você monta um QDC, ou seja, um quadro de distribuição, ou apenas coloca disjuntores dentro de uma caixa? Será que é a mesma coisa? Então vamos acompanhar nessa aula, que eu vou procurar estar mostrando o passo a passo para você. Você iniciante, né, que está estudando agora elétrica, fazendo um curso ou eletrotécnico, mas que ainda não tem experiência. Você está na fase inicial. Colocar apenas disjuntores dentro do quadro não significa que você montou um QDC. Está aqui um exemplo de um quadro de distribuição. E aqui justamente é só uma caixa com disjuntores e fios, né? Muita gente acredita que basta instalar uma caixa e colocar alguns disjuntores. Mas um quadro de distribuição é o centro de proteção da instalação elétrica. Se faltar algum componente, a instalação perde segurança, organização e confiabilidade, como eu mostrei aqui no começo. Aqui temos uma caixa, os disjuntores, claro que eu ia botar os fios, mas isso não é um quadro de distribuição. O que um QDC profissional deve possuir? Disjuntor geral, DPS, DR, barramento de terra, barramento de neutro, barramento tipo pente, identificação dos circuitos, terminais nos cabos. Então nessa aula aqui eu vou procurar destrinchar esses dispositivos que faz parte de um quadro de distribuição de uma forma clara e direta e simples, uma linguagem simples para você, estudante na elétrica, entender. Disjuntor geral permite desligar toda instalação, facilita a manutenção, segurança durante intervenções. Ou seja, se eu tenho um disjuntor geral e ele desarma, ou por uma manutenção eu preciso desarmar toda a instalação, desligar, né, toda a instalação da casa, quando eu desligar o disjuntor geral, não pode nada ficar funcionando na casa, tomada, iluminação, o que for, porque eu desliguei o geral. Se o quadro que você montou, ou se você já viu um quadro onde tem um disjuntor geral e quando você desarma o disjuntor geral, a casa continua com instalação, tem algo errado aí, certo? Todo quadro deve possuir um dispositivo geral de seccionamento para desligar toda instalação quando necessário. DPS
proteção contra surtos. Protege TV, computador, geladeira, equipamentos eletrônicos. Ou seja, o DPS, pessoal, é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. É esse dispositivo que vai evitar que você, o seu cliente, a casa, a empresa, a indústria, o que for, que tem uma instalação elétrica, percam equipamentos por queima. Ou seja, devido a um surto, uma sobrecarga, sobretensão. Certo? Quando ocorre um surto na rede elétrica ou por descargas atmosféricas, ou seja, raios, o DPS ajuda a limitar a sobretensão e reduzir os danos aos equipamentos. Sua necessidade depende das condições previstas na NBR 5410 e da análise de risco. DR, disjuntor residual, né? O diferencial. Proteção contra choque elétrico, pode salvar vidas, obrigatório em diversos circuitos previstos pela NBR 5410. Ou seja, o DR, ele vai salvar ou vai evitar que uma pessoa morra eletrocutado. Por quê? Porque ele vai detectar uma fuga de corrente. Ô professor, mas quando acontece essa fuga de corrente? Vamos lá, vou dar dois exemplos simples. Quando uma pessoa está tomando choque, ou seja, uma criança se pegar um prego ou algum objeto condutor de eletricidade, colocar na tomada e ele tomar um choque, isso é uma fuga de corrente. O DR vai detectar e vai desarmar. Ou seja, vai cortar a corrente, a criança não vai tomar choque e automaticamente ela não vai vir a sofrer um dano maior por conta daquela descarga, daquele choque elétrico. E outra situação comum também, às vezes quando você encosta na carcaça de um eletrônico, um eletrodoméstico, né? E você leva um choque. E você não está tocando na tomada, mas você levou um choque simplesmente porque tocou na carcaça, que é metálica, né? Um grande exemplo disso é geladeira. Geladeira, e isso é devido à falta de aterramento elétrico. O DR monitora a corrente que sai e retorna pelo circuito. Se detectar uma fuga acima do valor de atuação, desarma rapidamente, reduzindo o risco de choques perigosos. Barramento de terra. Todos os cabos PE, ou seja, de aterramento, devem terminar aqui. Você deve ser conectado no barramento, né? Nada de emendas. Ou seja, o barramento de terra, a gente vai conseguir a organização dos cabos, vai ter mais segurança e vai facilitar a manutenção. O terra deve ser distribuído por um barramento próprio. Isso deixa o quadro organizado e facilita qualquer manutenção futura. Barramento de neutro. Cada neutro ligado corretamente, sem emendas, sem vários fios presos, ou seja, a mesma coisa do aterramento, tá? É comum a gente pega um quadro antigo e faz aquele bolo, né, com os fios, emenda tudo e bota fita isolante. Essa prática é errada, não é segura. Ela vai funcionar, mas não é segura. O neutro deve ser distribuído por um barramento próprio. Isso deixa o quadro organizado e facilita qualquer manutenção futura. Ou seja, a mesma coisa do aterramento. Terra e neutro é a mesma coisa. Barramento tipo pente. Esse é um dos erros mais comuns. É normal a gente se encontrar muita instalação onde a alimentação dos disjuntores tá que nem aqui nessa imagem, ó. É feita aquelas pontes com fio, sabe? Volto a dizer mais uma vez. Funciona? Vai funcionar, é claro. Porém, não tem segurança alguma. Por quê? Porque aqui, dessa forma, que a gente vê aqui na imagem, a gente não consegue fazer uma distribuição uniforme, sabe? Onde vai estar todos do mesmo jeito. Então aqui vai dar uma sobrecarga, vai dar folga. E quando a gente usa um pente barramento, isso não acontece, porque o pente ele é pré-fabricado
para ter uma conexão segura em todos os pontos. Alimentação uniforme, melhor contato elétrico, organização e maior segurança. Outro erro muito comum é alimentar os disjuntores fazendo dezenas de pontes com pedaços de cabo. O correto é utilizar um barramento tipo pente, compatível com o fabricante e a corrente nominal do conjunto, ou seja, os disjuntores, né? Disjuntor DR, DPS. Ele distribui a alimentação de forma uniforme, melhora o contato elétrico, organiza o quadro e reduz pontos de mau contato. Quando não for possível utilizar o pente, as interligações devem ser dimensionadas corretamente e executadas conforme as recomendações do fabricante. Certo, pessoal? Terminais nos cabos, principalmente em cabos flexíveis. Terminal tubular, terminal ilhóis, conforme a aplicação. Esses terminais, além de dar um acabamento profissional para o seu serviço, também aqui é segurança. Por quê? Quando a gente conecta o cabo direto, o filamento, que chama aqueles cabelinhos do fio, né? Muitos ali fica saindo para lateral, a gente esquece, não conecta todos, então não dá um bom aperto. E isso, pessoal, isso gera faísca, centelhas. Isso com o tempo vai gerando uma sobrecarga. Por quê? Porque vai afrouxando aquele parafuso, ele vai perdendo conexão e pode ocorrer um incêndio. Outro detalhe que separa um profissional de um amador é o acabamento das conexões. Cabos flexíveis presos diretamente no borne podem sofrer esmagamento ou deixar filamentos soltos. O uso do terminal adequado, prensado com ferramenta apropriada, quando exigido pelo fabricante do borne, proporciona uma conexão mais confiável e organizada. Dimensionamento correto. Nem todo cabo é 2,5. Nem todo disjuntor é 20 amperes. Ou seja, vai depender da carga. Cada circuito possui sua corrente nominal específica, o cabo, um disjuntor próprios. Ou seja, um circuito com cabo de 2,5, um exemplo, uma tomada de uso geral, utilizamos um cabo de 2,5. Uma tomada específica já não vai utilizar o cabo de 2,5 e automaticamente também não vai ser um disjuntor de 20 amperes, vai aumentar. Então, dimensionamento depende da carga e do circuito. Identificação. Todo circuito deve possuir uma identificação, ou seja, iluminação, tomada, chuveiro, ar-condicionado, forno, cozinha. Aqui é no quadro. No quadro de distribuição, o disjuntor, que é da iluminação, tem que ir lá tá indicando, né? Para o cliente for desligar, ele saber que está desligando o disjuntor da iluminação. Então, a identificação tem que ter. Um quadro sem identificação é um problema esperando acontecer. Em uma manutenção, ninguém sabe qual circuito está desligado ou desligando. Organização. Cabos alinhados, curvas suaves, amarração, espaço para futuras ampliações, acabamento profissional. Organização também é segurança. Um quadro bem montado facilita inspeções, ampliações e reduz a chance de erros durante intervenções. Comparação. Quadro amador. Sem DR, sem DPS, sem barramentos, sem pente, sem terminais, cabos cruzados, sem identificação, pontes improvisadas. Quadro profissional. Disjuntor geral, DR, DPS, barramento de terra, barramento de neutro, barramento tipo pente, terminais nos cabos, circuitos identificados, organização. Então veja aqui a diferença, olha. Claro,
estudante. Você que está iniciando agora, você estudante, não tem essa experiência, é claro que você ainda vai instalar um quadro assim. Eu já instalei quadro dessa forma aqui. Claro que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Mas no início, no começo, é dessa forma que a gente faz, certo? Claro que isso aqui é conhecimento. Lembre-se que um eletricista não basta apenas saber fazer instalação elétrica. Ele tem que ter teoria também. Tem que saber normas técnicas, métodos de instalação e por aí vai. Um quadro de distribuição não deve apenas funcionar, certo? Ele deve proteger, organizar e ele deve facilitar a manutenção. Ou seja, é isso que a NBR 5410, ou seja, a norma brasileira regulamentadora, busca em uma instalação elétrica segura. E é o que eu procuro ensinar e é o que eu procuro executar, certo? Então, você estudante iniciando, lembre sempre de ter em mente a norma ANBR 5410, porque é ela que vai dizer como uma instalação deve ser executada, deve ser feita de forma segura. E tem uma pergunta aqui, mais uma reflexão. Você confiaria sua casa a um eletricista que apenas instala disjuntores ou a um profissional que entende de proteção, organização e normas técnicas? A diferença está nos detalhes.